Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje foi sugerido pela Eloá, que nos segue nas redes sociais, e ela pediu que eu falasse sobre distorção de imagem. Então vamos lá. Isso tem um nome, que é transtorno dismórfico corporal. Tá? E o interessante aqui, colocar já de cara, é o seguinte. Normalmente nós pensamos que esse transtorno, ou essa distorção de imagem, está muito ligado à anorexia e bulimia. Sim, é verdade que quem tem anorexia e bulimia também tem distorção de imagem, mas não é só isso. Tá? Na verdade, o que é? É uma percepção alterada de si mesma diante do espelho. Tá? Então, pessoas que não têm bulimia e anorexia também têm distorção de imagem. Para vocês terem uma ideia, só no Brasil tem cerca de 4 milhões de pessoas que têm esse problema. Tá? Às vezes a pessoa ela tem um corpo absolutamente dentro do padrão e ela se vê no espelho com 100 quilos, 120 quilos ou mais. Tá? Às vezes também não é em relação ao corpo todo, às vezes em relação a uma parte do corpo só. E as pessoas procuram cirurgias para corrigir aquilo, mas aquilo não existe. Só ela enxerga aquilo, aquele defeito no corpo dela, em parte do corpo dela ou no corpo dela todo. Tá? Para vocês terem uma ideia, 90% dos casos está associado a uma depressão. Outros 48, 50% dos casos está associado, por exemplo, ao alcoolismo. Tá? E só 32% dos casos está associado a anorexia e bulimia. Tá? Atinge homens e mulheres em igual proporção, e a medicina vai dizer que faltam hormônios importantes, substâncias importantes no cérebro, na região da visão, claro, onde a pessoa se olha no espelho, e do gerenciamento das emoções. Resumindo isso, é um processo ansioso. Tá? E aí nós podemos avançar na reflexão um pouquinho mais. A ansiedade é uma apreensão. Tá? Vamos ter um vídeo específico sobre a ansiedade, mas a ansiedade é um sentimento de apreensão. Tá? Que a pessoa, por essas condições até químicas do cérebro, ela associa que terminará caso ela atinja um corpo sob determinadas condições, mesmo que ela já tenha, mas ela, para explicar a ansiedade dela, ela precisa vê-lo distorcido, ou partes do corpo dela que ela entende que tem defeitos. Né? Então ela pensa assim, a hora que isso for corrigido, essa minha apreensão vai terminar. Não vai, porque a ansiedade é um estado de apreensão sem rosto. Então, colocar isso numa parte do corpo, colocar isso no corpo todo, é o que faz com que o transtorno disfórico corporal seja também um processo ansioso. Normalmente, a medicina trata isso com antidepressivos e terapia. Tá? Os antidepressivos visam diminuir um pouco a ansiedade, tá? Porque se usa muito antidepressivo para a ansiedade, tá? Porque também não tem quase depressão sem ansiedade, a ansiedade é componente de depressão. Então o antidepressivo ele tem melhor resultado às vezes que o ansiolítico, pelo menos é o que se comenta, né? Mas é porque a pessoa está numa apreensão, numa angústia que ela projeta sobre o corpo dela. E se você for pesquisar, você vai ver casos interessantíssimos de pessoas que têm um corpo absolutamente dentro do padrão e elas se veem completamente, parece aqueles espelhos de parque de diversões, né? Em que a pessoa fica completamente diferente do que é. Tá? Também esse transtorno de imagem ele é tratado como excesso de vaidade, tá? E não é. Não tem a ver com vaidade. Tem a ver com a pessoa não conseguir enxergar o que está diante do espelho. E olha que o espelho, normalmente, fora o espelho de parque de diversões, o espelho normalmente é muito fiel. Mas essa angústia vai se acentuando, e como isso não tem solução, porque por mais que ela faça, ela continua se vendo de forma distorcida, você vai ter esse índice de 90% de depressão associado. Porque isso vai abatendo a pessoa de tal jeito, e não há o que ela possa fazer, porque às vezes ela faz
1, 2, 3 cirurgias, quando faz, porque alguns médicos se recusam a fazer cirurgia. Por quê? Porque não há nada errado para ser corrigido, mas a pessoa enxerga aquilo dessa forma. Lembra, eu falei que tem algumas substâncias na área da visão que são alteradas, tá? Mas o que está por trás de tudo isso, o que está por trás de tudo isso é uma angústia, é uma sensação, é uma ansiedade, é uma tristeza que a pessoa pensa que terminará quando aquilo for corrigido. E não há nada para ser corrigido. O que se comenta é que isso não tem cura. Que o que pode a terapia fazer junto com a medicação é minimizar os sintomas e fazer com que a pessoa conviva minimamente com isso e tenha uma vida razoável. Mas eu, como sempre digo para os meus alunos e às vezes para os meus próprios clientes aqui no consultório, eu me recuso a aceitar a ideia de que alguma coisa não tem solução. O ser humano ele é absolutamente indeterminado, né? O ser humano ele é um mistério em um potencial. Então eu penso que dá, mas tem que ser focado, na minha visão, no processo ansioso. Se a pessoa diminuir o nível de ansiedade dela através do entendimento da ansiedade, eu penso que essa distorção de imagem pode ser reduzida e pode ser até eliminada. Tá? Mas é algo muito sério, é muito difícil porque a pessoa se vê sozinha nisso, porque só ela está vendo aquilo. Ela conversa com familiares, com amigos, se queixa, lamenta, as pessoas olham e não veem o que ela está dizendo. É muito sofrido, é muito complicado. Tá? Então a pessoa que tem isso, ela precisa de auxílio. Dependendo do grau, ela precisa de auxílio médico, no caso psiquiátrico, e depois precisa fazer uma psicoterapia para ela ampliar a compreensão dela sobre isso e minimizar os efeitos disso, e por que não terminar com eles. Tá? Mas se é ansiedade, se é angústia, se é uma tensão que não tem saída, é porque a pessoa colocou nisso a saída. Mas é que essa angústia, na verdade, somos nós. Ela faz parte da nossa natureza. Vocês devem ter visto um vídeo já postado, espero que tenham visto, em que falo dessa nossa angústia natural, que eu chamo de angústia essencial. Essa nossa percepção inconsciente, na maioria das vezes inconsciente, da nossa vulnerabilidade diante da vida, né? Dessa coisa do mamífero de saber que morre e de ele se perceber meio só no mundo, podendo ser afetado por coisas que ele não tem o menor controle, né? E de um mundo que ele não consegue entender direito, que não tem lá sua lógica, não tem lá sua justiça. E essa angústia vai crescendo e ela precisa de uma saída, né? Algumas vezes as pessoas fazem isso exagerando aqui ou ali, com comida, drogas, etc., compulsões de toda a ordem, para tentar minimizar essa angústia. No caso dessas pessoas, tudo isso está projetado no corpo, ou no corpo todo, ou em uma parte do corpo. Não é vaidade, é doença e precisa de ajuda. Tá? Porque não é fácil só você ver alguma coisa em você completamente distorcido. Você busca soluções e não há soluções para isso. Não é à toa que 90% dos casos levam à depressão. Ok? Então, distorção de imagem tem um nome, transtorno disfórmico corporal, tem tratamento, tem entendimento e tem saída. Ok? Espero que tenha ajudado a Eloá a entender um pouco mais sobre o tema. Agradeço a atenção de vocês aos nossos vídeos. Lembre, compartilhe, curta, sugira, ative o sininho, né? E sempre que quiser ler algum texto sobre o assunto ou outros assuntos qualquer, podem visitar o nosso blog e vai aparecer aqui embaixo o endereço. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.